Olá a todos, eu sou Felipe Chami, este é o canal Pirlim Psiquice e no vídeo de hoje vamos falar sobre um livro que está caindo no vestibular da FUVEST este ano, Quincas Borba, Machado de Assis. Quincas Borba é o segundo romance da trinca mais famosa realista de Machado de Assis, começada com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, se eu não me engano. O Quincas Borba, creio que 10 anos depois, 1891, e o Quincas Borba sofre de um problema, uma certa maldição de estar encalacrado entre os dois principais romances realistas do Machado de Assis do período, né? E os dois principais romances realistas do Machado de Assis, de modo geral. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Entre esses dois romances ficou Quincas Borba, que é bem menos lido, bem menos citado, conhecido, e muita gente acha que Quincas Borba é apenas um personagem do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que de fato é, mas depois ele ganhou um romance dele mesmo. Na verdade, ele ganhou, entre aspas, um romance em sua ausência, porque é um romance em que Quincas Borba, o filósofo, se a gente assim quiser chamar, ele morre bem no começo. Ele morre no Memórias Póstumas, acho que ele não morre. Ele morre no Quincas Borba, ele está muito doente já, bem mendigo no Memórias Póstumas, né? Tem toda aquela coisa do humanitismo, da teoria filosófica tirada um pouco do Cândido, do Voltaire, né? Que ele leva muito a sério um personagem que é satírico no Voltaire, né? E de qualquer modo, no Quincas Borba ele aparece, ele expõe com um pouco mais de detalhes essa teoria filosófica dele, o humanitismo, ao protagonista do livro, que não é ele, é um personagem chamado Rubião, e ele está muito adoentado, ele vai morrer, né? Logo no começo do livro ele morre, e ele lega toda a sua fortuna ao Rubião, com uma condição, que é cuidar do seu cachorro, também conhecido como Quincas Borba. Então, na verdade, é um livro intitulado Quincas Borba, em que o personagem humano Quincas Borba não aparece, e o personagem cachorro Quincas Borba tem um papel bastante reduzido, né, mas importante, porque é por causa dele, entre aspas. Digamos que a vida dele e de Rubião corre em paralelo nessa questão do humanitismo do Quincas Borba, filósofo, colocado empiricamente à prova. É um romance, entre aspas, tese do Machado, provando essa certa teoria esquisita, filosófica do Quincas Borba, como ela é na prática, como ela acontece, quais são seus efeitos. E assim como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba era, digamos, coadjuvante, num certo sentido de demonstração dessa realidade, que o próprio Brás Cubas comenta com bastante ceticismo, bastante estranheza. No Quincas Borba, Rubião também, ele não vai ser um personagem complexamente, digamos, perfeitamente acabado, porque ele está no centro de uma intriga amorosa e política também, que envolve o sócio dele no livro, um personagem chamado Cristiano, e a esposa dele, Sofia, por quem o Rubião se apaixona. E tem toda uma intriga amorosa, política, depois de um certo delírio, assim como o Quincas Borba no livro do Brás Cubas. O Rubião aqui também é acometido de uma certa loucura, e ele passa a se considerar Napoleão III, então tem toda uma implicação, a questão é um romance publicado no começo da República Velha, né, que hoje a gente chama de República Velha, mas então era bastante nova a República, que foi instaurada em 1889. Então tem toda essa aproximação e distanciamento das figuras de poder, da monarquia, de quem está no mando, quem é a situação, quem é a oposição, que o Machado de Assis gosta muito de descrever em vários romances, em vários contos. E nesse livro chega ao paroxismo, e ele tem uma estrutura mais enxuta, entre aspas, uma trama mais discernível que o Memórias Póstumas, e um pouco menos do que seria o Dom Casmurro, que é o mais perfeito nesse sentido. Mas é interessante pensar que ele é estilisticamente mais conciso, mais enxuto, tem uma trama mais identificável que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas talvez pela irreverência do Memórias Póstumas, por ser um personagem morto narrando, e todas as anedotas, as digressões, o Memórias Póstumas é bem mais citado, bem mais conhecido, e o Quincas Borba fica meio marginalizado. Ele foi publicado em folhetim na época. O Dom Casmurro foi publicado direto em livro, o Memórias Póstumas também saiu em folhetim, e então tem toda uma estrutura um pouco de antítese não, de clímax e de anticlímax, porque um capítulo é expositivo, outro de ação, o outro é um comentário digressivo, mas é bastante mais centrado que o Brás Cubas. Só que por ser um assunto esquisito, um assunto
muito satírico num sentido meio paródico mesmo, que é a discussão do humanitismo e da aplicação prática dos efeitos do humanitismo, como isso seria posto em prática social, digamos, e toda a complexidade do personagem. O personagem está um pouco mais bem delineado também que o Brás Cubas. O Brás Cubas a gente afinal não conhecia lá muito bem, não é? A gente conhecia por momentos e por coisas assim. O Rubião também a gente conhece por momentos e por chaves, mas ele é mais centrado, ele tem mais matizes, ele é mais, entre aspas, simpático até que o Brás Cubas, apesar de ele tratar o cachorro, o Quincas Borba, com extrema descortesia. No geral ele é um personagem mais fatalizado, não é um personagem tão... Até por o Brás Cubas ser um narrador já experiente na vida, né, porque ele está morto, então ele tem um distanciamento do que aconteceu e do que foi feito. O Rubião, ele vai vivendo aquilo e a gente vai percebendo todos os sentidos e as impurezas do que acontece com ele, ou a trama dele amorosa com a Sofia, se ela retribui, se ela não retribui, se o Cristiano, que é o marido dela, sabe ou não sabe, o que isso implica na relação entre eles, o que isso traz de novo para um comentário social, para o comentário dos personagens, o que isso representa no humanitismo. Isso é uma aplicação do humanitismo, aquela coisa, o melhor o melhor dos momentos, no melhor dos tempos, estamos vivendo. Isso é real, isso é paródico, isso é filosófico, isso é humorístico. Tem uma frase muito famosa que é o vencedor as batatas, no Quincas Borba. É uma espécie de uma fabulinha colocada no meio do livro, citando tribos em disputa, e o prêmio seria essa recompensa que teoricamente deveria ser natural, batatas, mas ela funciona monetariamente, é um troféu. Tem toda essa discussão, tem toda essa abordagem esquisitinha, né, do humanitismo, que é uma própria teoria meio esquisita também. E também para quem está acostumado com a narração do Machado de Assis em seus contos e romances realistas, é bastante fluida, bastante perceptível as coisas que o Machado de Assis comenta, a metalinguística do escrever, pensar por que dividir o livro em tantos capítulos, por que esse capítulo tem esse nome, por que não aquele, por que tratar desse assunto nesse, por que romper esse capítulo no meio e começar um outro, por que tem tudo isso. Ele discute com bastante propriedade. E claro, tem algumas notas repetidas do Machado que a gente conhece, como por exemplo a discussão das máscaras sociais. E quem lembra do famoso capítulo do Almocreve, aqui no Quincas Borba tem um capítulo bastante parecido, que sai uma notícia no jornal e o personagem a princípio ele pensa mal daquela notícia, ele não quer que isso seja noticiado, depois ele passa a achar que aquela notícia é boa, é justa, deveria ser noticiado, deveria ser publicado, deveria ser informado, e depois ele passa a achar que ele até merecia mais comentários, mais louvores, mais exposição, mais divulgação. É a mesma coisa do capítulo do Almocreve, o famoso capítulo em que o personagem é ajudado por um Almocreve, ele pensa em dar uma certa quantidade de dinheiro, e aí ele pensa assim, não, mas se eu der isso, ele vai pensar que eu sou avarento, tentando justificar para si mesmo a própria avareza, né? Ele vai pensar que eu sou avarento, que eu poderia ter dado mais, mas na verdade ele precisa de menos, eu vou dar um pouco menos, eu vou separar um pouco menos, porque na verdade ele não me ajudou muito, o cavalo já estava tomando seu rumo natural, era sua função fazer isso mesmo, então vou dar menos, vou dar um pouco menos do que ele merece, um pouco menos do que ele precisaria, e no final das contas está bem pago. Esse capítulo eu vou colocar aqui nos comentários, nessa caixa de texto também, o famoso capítulo do Almocreve, vale a pena ler como um conto mesmo separado. E no Quincas Borba, o Quincas Borba também está em domínio público, claro, todas as obras do Machado de Assis estão em domínio público há bastante tempo, ele morreu em 1908, vou colocar também para vocês verem. E sobre a estrutura folhetinesca do Quincas Borba, é importante a gente perceber que, longe de isso configurar um certo atabalhoamento, assim, ele não sabia o que fazer, então ele vê a recepção dos leitores, aí ele muda um personagem, faz tal coisa. Isso não existe no Machado de Assis. Cada frase do Machado de Assis é pensada, não existe uma frase, uma vírgula, apesar de terem diferenças de pontuação entre edições várias. Por exemplo, essa minha edição aqui, que é da editora Cultrix, ela tem alguma comparação entre as edições. Eu imagino que a maior parte das editoras tem, acho que a da Atelier faz alguma coisa parecida, compara as edições, então tem uma pontuação diferente, uma coisa assim, mas mesmo assim, cada vírgula no Machado de Assis, cada período, cada
trecho sintático é importante, cada frase é relevante, não existe isso de laboratório, de se gostaram do personagem, vão aumentar a participação, uma coisa meio novela mesmo. Não existe. Cada frase do Machado de Assis é importante, cada dado sobre o personagem é relevante, cada coisa que ele repete, cada atributo do personagem, isso vai voltar depois, isso vai ter alguma importância, alguma relevância, algum peso. E no Quincas Borba isso fica bem mais firme, mais rígido que no próprio Memórias Póstumas, né? Que o Memórias Póstumas era mais irreverente, né? Uma coisa divertida. No Quincas Borba, talvez, por ser um período de maior amadurecimento da prosa realista do Machado, talvez por ser centrado em algum tema específico, entre aspas, né? Que é a discussão da aplicação prática do humanitismo, e talvez por ser simplesmente um caminho natural na literatura do Machado, que depois ficaria ainda mais conciso e mais direto ao ponto com o Dom Casmurro, que é um romance diabólico. Cada coisa no Dom Casmurro é perfeitamente estruturada e colocada no seu local. Então o Quincas Borba ele sofre um pouquinho de uma certa incompreensão dos leitores, porque ele não tem personagens tão carismáticos, digamos, como o Brás Cubas, né, que é um personagem que todos nós adoramos odiar, né, e o Dom Casmurro, que tem uma intriga muito nítida, muito apaixonante, uma coisa muito... o que você acha que aconteceu? O leitor participa junto na intriga, ele contribui para solucionar as mesquinharias dos personagens ou os dados incompletos da trama, né? Porque a gente acaba, o Dom Casmurro, sem ter certeza exatamente do que aconteceu, porque é um narrador muito ambíguo e coisa do tipo. O Quincas Borba já é um caminho bem mais seguro nessa direção, bem mais seguro que o Memórias Póstumas. Então, é um livro que está sendo cobrado no vestibular. Peço para vocês passarem o vídeo para quem vocês conheçam que esteja prestando vestibular, ou para vocês mesmos. Qualquer comentário, qualquer acréscimo, escrevam aqui nos comentários, serão lidos, serão comentados. Passem o vídeo para as pessoas. Eu sei que é chato ficar pedindo sempre para se inscrever no canal, para pedir like, coisa do tipo. Eu detesto isso, eu detesto ficar divulgando o vídeo, também detesto ficar pedindo essas coisas. Mas se ninguém divulgar o vídeo, se ninguém acessar, se ninguém comentar, se ninguém curtir, o canal não vai para frente, o vídeo fica marginalizado, que nem o próprio Quincas Borba. Não Quincas borbeiem os vídeos do canal Perlim Psiquice. Por favor, passem para frente, se inscrevam. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar também. Gostei do vídeo, achei esse muito apressado, você não comentou tal coisa, não gostei disso, esse dado estava errado também, a gente corrige futuramente. Comentem sempre, comentem nos vídeos. E de qualquer modo, sempre passem o vídeo adiante, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Até lá.